Graça e paz. Obrigado por acessar nosso canal e podcast. Começa agora mais uma mensagem da Igreja Presbiteriana Independente de Irapuru. Para mais conteúdo e conhecer mais sobre a nossa comunidade, acesse e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/IPI de Irapuru, ou nos siga no Instagram @IPI de Irapuru. Se gostou do nosso conteúdo, considere compartilhar esta mensagem em suas redes sociais. Seja edificado pela palavra de Deus e que Jesus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre um exemplo bíblico de revitalização. Por quê? O pastor está falando bastante sobre revitalização, né? Que a gente precisa passar por uma revitalização na nossa igreja, né? Mas onde que está isso na Bíblia? Qual que é o exemplo que a gente pode tirar, né, na Bíblia sobre revitalização, né? E aí a gente vai refletir um pouco hoje no exemplo de uma igreja, né, da igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade, uma cidade, ainda existe ainda nos dias de hoje. Acho que com o mesmo nome ainda. Tem algumas que mudaram o nome. Acho que a Éfeso antiga e a Éfeso moderna, né? Aí era uma cidade localizada na Ásia Menor, né? Que hoje é a Turquia, né? A Turquia, o país da Turquia. E a igreja de Éfeso foi uma igreja muito importante naquela época. Aí na nossa apostilinha aí tá falando, né? Éfeso foi uma das 4 igrejas mais influentes da sua época. Se a gente parasse aí para pensar, né, quais as igrejas mais influentes hoje aqui na cidade ou no estado, na nação, né? A gente tem às vezes uma ideia de quais sejam, né? Mas naquela época as igrejas mais influentes eram a igreja de Éfeso, a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, da onde saía grande parte dos missionários, né? E a igreja de Roma. Essa igreja lá na cidade de Éfeso, ela foi plantada pelo apóstolo Paulo, né? Paulo foi aquele que plantou a igreja ali na cidade de Éfeso, obviamente com a ajuda de outras pessoas. Dentre essas pessoas estava Silas, Áquila e Priscila. E uma coisa interessante sobre esse trabalho de plantação, né, do apóstolo Paulo ali na cidade de Éfeso, é que lá em Éfeso, de acordo com o que a gente estuda ali no livro de Atos, foi a cidade que Paulo permaneceu mais tempo. Quer dizer, ele dedicou mais cuidado, né, mais empenho, mais dedicação para essa igreja, para a igreja de Éfeso. 3 anos ele ficou ali, é mais tempo do que qualquer outra igreja que ele tenha plantado. Ali a igreja de Éfeso também foi uma igreja importante para a formação de líderes, de pastores, de missionários. Dentre um dessas pessoas que foi formada, foi discipulada ali na cidade de Éfeso, estava Apolo, né? Apolo, ele é citado muitas vezes no Novo Testamento. Nós não temos um livro escrito no Novo Testamento por ele, né? Mas foi um missionário, um pastor, né, muito importante. Ele foi discipulado ali na cidade de Éfeso, e a partir do ministério de Apolo, outras 13 igrejas foram fundadas, foram plantadas, né, ali ao redor da cidade de Éfeso, nas circunvizinhanças. Uma coisa importante da gente saber sobre Éfeso é que a cidade de Éfeso era um centro religioso do culto a uma deusa chamada Diana ou Artemis, né? Ela tinha esses 2 nomes, Diana e Artemis. Tinha um grande templo lá dedicado ao culto a essa deusa. E toda a economia da cidade
girava em torno desse culto. Pensa um pouco, por exemplo, na Aparecida do Norte, né, que nós temos lá na região lá do Vale do Ribeira, lá São José dos Campos, lá onde tem a Basílica de Nossa Senhora, né? A economia daquela cidade é uma cidade pequena, relativamente pequena, mas a economia daquela cidade gira em torno do culto a Nossa Senhora, né? E em Éfeso era de maneira parecida, semelhante. A economia da cidade girava em torno ao culto daquela deusa, porque pessoas de vários lugares iam para lá para prestar o culto a essa deusa pagã. E aí tinha comércio de relíquias, imagens da deusa, imagens do templo, né? Éfeso era uma cidade então que tinha muitos artesãos. Então girava a economia da cidade esse culto à deusa Diana. Só que, queridos, o que acontece? A partir do momento que Paulo planta a igreja na cidade de Éfeso, a igreja começa a crescer. Várias pessoas começam a se converter lá na cidade de Éfeso. E isso começou a prejudicar o faturamento, né, da cidade. Porque muitas pessoas foram se convertendo, foram abandonando a idolatria, o culto aos deuses pagãos. E muitos eram comerciantes, artesãos, deixaram de comercializar essas coisas, né? E foram se rendendo a Cristo. E aí isso causou um alvoroço na cidade de Éfeso, porque começou a prejudicar. E isso está narrado lá em Atos 19. Vamos abrir lá rapidamente. Atos 19. A partir do verso 23 aí, ó, a gente tem o tumulto que aconteceu lá na cidade de Éfeso, né? Eu vou ler aqui, ó, a partir do verso 25, ó, a narração do que estava acontecendo ali, ó, 19 e 25. Reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder a sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e da própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída da sua majestade divina. E aí o texto fala que depois dessa fala desse líder aqui, ali dos artesãos, né, chamado Demétrio, começou um rebuliço, uma confusão lá na cidade, né, que precisou ali os discípulos, né, se esconder ali por um tempo por causa dessa confusão aí que aconteceu. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que na igreja primitiva, onde os cristãos chegavam, aonde a igreja chegava, ela fazia diferença, né? Ela adquiria relevância, ela incomodava, né? Tanto que lá em Atos 17:6, está aqui no último tópico aqui dessa primeira parte, ó. Em Atos 17:6, lá na cidade de Tessalônica, veja só o que as pessoas de Tessalônica falaram, ó, sobre os cristãos. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Veja só, né? Esses que têm causado tumulto, transtorno, têm incomodado, chegou aqui também.
Será que as pessoas aqui de Irapuru, né, tem falado isso dos cristãos? Será que a gente tem causado este santo incômodo na vida dessa cidade, como a igreja primitiva causou, né? Na cidade de Éfeso não foi diferente de Tessalônica, né? Veja só que aqui em Atos 19 a gente vê o tumulto que causou por causa da conversão de várias pessoas, né? Por quê? Porque a presença da igreja lá naquela cidade fez a diferença, né? A presença da igreja de Cristo na cidade de Éfeso fazia diferença, incomodava as trevas, incomodava o mundo, né? Era uma igreja relevante, era uma igreja conhecida, era uma igreja que fazia a diferença. Só que nem tudo é flores, né, queridos? Nem tudo nem tudo é fácil. Por quê? Nós estamos falando aqui do início, né? Do início dessa caminhada dessa igreja chamada Éfeso, Igreja de Cristo em Éfeso. Com o tempo, foram surgindo problemas. E aí, nós vemos lá no final do ministério do apóstolo Paulo, né, quando se passou os 3 anos que ele ficou lá, ele vai dar uma advertência para aquela igreja, principalmente para os pastores e para os líderes daquela igreja. Ele vai chegar e falar: chegou a hora de eu ir embora. Eu tenho que ir plantar outras igrejas. Eu tenho uma missão a cumprir em outros lugares. Eu estou passando o bastão para vocês. E aí Paulo vai falar aqui, Atos 20, 28 e 31. Eu coloquei aqui na nossa folha. Olha o que Paulo vai falar. Quando ele vai se despedir daquela igreja, ele vai adverter, né, a liderança. Veja só: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então Paulo vai advertir aquela igreja. Advertir, que fala, gente? Vai admoestar, né? Aquela igreja, exortar, né, aquela igreja para 2 perigos. Primeiro, o perigo de falsos mestres penetrarem na igreja com seus falsos ensinos, e o perigo interno de falsos líderes se levantarem dentro da própria igreja para disseminar o erro, para disseminar falsa doutrina, falso ensino. E aí Paulo vai falar: vigiem, fiquem atentos, porque vai acontecer. Vocês precisam estar preparados, né? Paulo já tinha experiência nisso, já tinha acontecido em outros lugares, e ele sabia do que ele estava falando, né? E então a gente vê Paulo exortando, falando: fiquem ligados, fiquem atentos, porque pode acontecer com vocês. E veja só, queridos, como que foi batata, né, o que o apóstolo falou. Por quê? Lá mais à frente a gente vê que isso de fato aconteceu naquela igreja, na igreja de Éfeso, porque falsos mestres começaram a afligir aquela igreja e ela começou a declinar. E aí Paulo, vendo a situação, né, que a igreja de Éfeso entrou,
ele vai e envia Timóteo, seu discípulo amado, né? Muitas vezes ele chamava de Timóteo de meu filho, né? Ele vai enviar Timóteo para trabalhar com aquela igreja, para revitalizar aquela igreja, para trazer aquela igreja de volta aos trilhos. Veja só o que ele diz lá em 1 Timóteo 1,3, eu coloquei aí na nossa folha, ó. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, ele está falando com Timóteo, né? Te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, né? Então Paulo encarrega Timóteo de ser um pastor revitalizador daquela igreja, ser um pastor que iria trabalhar a doutrina, o fundamento de novo ali com eles, trazer eles de volta para a sã doutrina, né? Para o evangelho genuíno. E aí, esse ministério de revitalização, operado ali na cidade de Éfeso, por meio de Timóteo, gente, gerou frutos, gerou um benefício, um resultado na vida daquela igreja, porque com o tempo, aquela igreja entrou de novo, né, numa doutrina sadia, né, causou efeitos positivos na área doutrinária. Só que daí apareceu outro problema, né? A igreja já não tinha mais falsas doutrinas, heresias sendo pregadas lá dentro. Só que eles começaram a ficar tão apegados à doutrina que eles entraram no que a gente chama de ortodoxia morta. A doutrina pela doutrina, a doutrina que não gera vida, sabe? A doutrina morta. O que é a ortodoxia, né? A ortodoxia é a interpretação, é a doutrina ou sistema teológico que é implantado como único e verdadeiro pela igreja. Dogmas, né? Quando a gente fala questão dos dogmas, isso é ortodoxia, né? Embora Éfeso então fosse uma igreja doutrinariamente saudável, ela estava sendo uma igreja não operante. Essa doutrina, embora saudável e correta, não estava levando eles e despertando eles para a missão, para serem crentes relevantes como eles foram outrora, né, na vida daquela cidade. E aí a gente tem o último ponto aí, o mais importante, que daí Jesus entra no negócio, né? O próprio Senhor Jesus Cristo vai advertir aquela igreja e vai apresentar para ela um plano básico de revitalização. E aí você me fala, mas como, pastor? Jesus já tinha ressuscitado, já tinha sido assunto ao céu, como que ele advertiu a igreja de Éfeso? Está lá no livro do Apocalipse. Lembra quando o apóstolo João teve lá a visão do Apocalipse, né? Os 2 primeiros capítulos do Apocalipse são as 7 cartas às igrejas da Ásia, né? E uma dessas igrejas é a igreja de Éfeso. Jesus mandou uma carta para a igreja de Éfeso. Veja só que coisa interessante, né? Jesus, o próprio Cristo, enviou uma carta para aquela igreja. E o que essa carta dizia? Vira sua folhinha aí que a gente vai ler. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Quando as 7 cartas falam ao anjo da igreja, está se referindo ao pastor ou aos pastores daquela igreja, né? Ao anjo da igreja. Não é que tem um anjo específico para cada igreja, não. Está falando aqui nas 7 cartas, está se referindo aos pastores, aqueles que cuidam da igreja, né? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve:
Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Está vendo? Jesus está elogiando eles. Vocês expulsaram de dentro de vocês os falsos mestres. Vocês batalharam pela fé, vocês batalharam pela sã doutrina. Jesus está elogiando isso aqui neles, né? E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então Jesus começa elogiando, mas agora Jesus vai falar aqui, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, embora Éfeso tenha sido uma igreja que batalhou pela fé, pela sã doutrina, expulsou os falsos mestres, os falsos profetas do meio deles, mas eles estavam longe aí do seu primeiro amor, né? E Jesus fala, volta à prática das primeiras obras. E aqui no versículo 5 a gente tem o plano de revitalização de Jesus para a igreja de Éfeso. Jesus vai estabelecer um plano para que aquela igreja voltasse à vida, à saúde total, né? A vida plena como igreja. O primeiro passo que Jesus fala aqui é lembrar-se. Ele diz para a igreja de Éfeso, lembra-te da onde caíste. E quando a gente pensa nisso, queridos, lembra-te da onde caíste, tem a ver com a gente relembrar o passado e aprender com os nossos erros, né? Tem a ver com a gente retornar lá, mas não ficar preso lá, mas aprender com o que aconteceu, com os erros que se passaram na nossa vida. E no contexto de uma igreja, passa pela gente conhecer o passado da igreja. O que aconteceu, qual é a história da igreja. O que aconteceu ao longo dos anos, como foram os anos que se passaram. E aí, olhando para esse retrospecto, para esse passado, a gente apreciar e honrar tudo que foi feito de bom, né? Nem tudo foi ruim. Houve coisas boas, há coisas boas para se lembrar, coisas boas para se recordar, né? E aí examinar essas bênçãos passadas, mas também aprender intencionalmente com o passado. Quando a gente fala intencionalmente, a gente quer dizer com propósito, com motivação, com objetivo, né? Intencional, não fazer as coisas por fazer, mas com intencionalidade, né? Lembrar e aprender com os erros do passado, aprender com o passado. Mas, como eu disse, não ficar preso lá no passado, viver efetivamente o presente. No domingo a gente falou sobre sinais de uma igreja que precisa de revitalização. E então nós falamos ali num dos pontos que indicam uma igreja precisar de revitalização é quando a igreja se torna uma igreja nostálgica, né? Uma igreja que só vive lá no passado, como que era bom lá nos anos 1970, 80, como que a igreja era cheia, como que o pastor era abençoado, e tinha trabalho dos jovens, e tinha isso, e tinha aquilo, a escola dominical era lotada, as pessoas vinham de cavalo, de charrete, de a pé, mas vinham para a igreja, e aí a gente fica só preso lá no passado, lembrando desse passado glorioso, né? E deixa de viver o presente, né? E deixa de pensar o que eu posso fazer para mudar a situação no hoje,
né? E aí sim transformar o panorama do futuro, o que a gente espera do futuro, né? Uma das perguntas que eu coloquei lá na folhinha lá para vocês responderem tem a ver com isso, né? O que você sonha para a igreja daqui 5 anos, né? Quando você para pensar o que você sonha, o que você espera, né? E aí nós entramos no segundo passo. Depois que há essa lembrança, esse recordar, tanto as coisas boas como as coisas ruins, para procurar aprender com elas, passa então para o arrependimento, arrepender-se. Jesus fala aí, arrepende-te, né? Está no imperativo aqui, né? Arrependa-te, Éfeso, arrependa-te, igreja. E esse passo do arrepender-se, querido, em uma revitalização, passa por confissão coletiva de pecados. Nós pecamos individualmente como pessoas, pecamos, mas nós também pecamos como igreja. Quantas omissões não aconteceram ao longo da nossa história? Quantas pessoas não ficaram para trás, não tiveram a devida atenção? Quantos pecados nós não precisamos confessar como igreja, coletivamente, né? E aí, enfatizar também a questão da responsabilidade pessoal e também, aí ficou faltando, né, da coletiva, né? E aí a gente precisa desse arrependimento esperar os frutos do arrependimento, né? Lá em 2 Coríntios 7, que é esse texto aí que está para ser lido aí, depois vocês podem estar lendo, Paulo vai elogiar a igreja de Corinto, pelo arrependimento que eles tiveram. Lá na carta de 1 Coríntios, gente, Paulo vai bater forte em cima da igreja de Corinto, porque tinha uma pessoa lá na igreja de Corinto que estava causando escândalo, né? Que era aquele moço que estava tendo relações com a sua própria madrasta, com a mulher do seu pai. E aí Paulo vai, gente, vocês não estão vendo isso acontecendo aí dentro da igreja, não? Expulsa esse ímpio, esse níquio do meio de vocês, né? O que vocês estão esperando? Paulo vai advertir, vai bater firme em cima deles, para ver se tirar ele da comunhão possa causar nele um constrangimento e um arrependimento. Quem sabe ele se arrepende. As palavras de Paulo ali é mais forte do que isso que eu falei, que ele fala assim, né? Ele fala ali, salvar a alma, ele fala uma coisa assim, nesse sentido, né? E aí o que acontece? Já na segunda carta, Paulo vai elogiar eles, porque eles exerceram a disciplina bíblica, né? Nessa questão e outras questões que Paulo vai trabalhar ali, e aí Paulo chega e fala, olha, que arrependimento que vocês tiveram, que temor, que tristeza. Paulo vai elogiar a tristeza deles, porque ele diz assim, a tristeza que foi gerada no coração de vocês foi para o bem, foi para trazer vida para vocês. Aí, então Paulo vai elogiar esse arrependimento, esse quebrantamento que houve ali na igreja de Corinto, né? Então, isso é fruto de arrependimento. O arrependimento, ele passa, queridos, por restituir, restaurar e reconciliar. O que é restituir? É você pagar o que é devido, né? Talvez algo que você tenha feito e você precisa fazer uma restituição com alguém, por algo que você prejudicou alguém. Isso faz parte de expressar frutos de arrependimento na nossa vida. Restaurar, o que é isso? Colocar as coisas em ordem. Coloca a tua casa, né?
em ordem, né? Colocar as coisas em ordem. Isso é restaurar. E reconciliar, que tem a ver com relacionamentos que foram quebrados, que precisam ser restaurados. Precisa haver uma reconciliação. Arrependimento passa por essas três coisas, né? Veja só o que Provérbios diz, Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, né? Essa é uma definição muito importante do que é o arrependimento que Deus espera de nós, né? Confessar e deixar o pecado. Dessa forma alcançaremos misericórdia, né? E o terceiro passo que Jesus traz aqui para a igreja de Éfeso para revitalizar ela é a recuperação, recuperar. Quando Jesus fala assim, volta à prática das primeiras obras. Éfeso, você deixou o seu primeiro amor. Sabe aquela empolgação que você tinha no começo, né? Sabe aquele tumulto, Éfeso, que você causou lá no começo, lá com os artesãos da deusa Diana? Eu estou querendo isso, né? Eu estou querendo que você, Éfeso, retorne a esse primeiro amor, a essas primeiras obras. E aí, esse voltar às primeiras obras, no contexto de vida de uma igreja, tem a ver com voltar aos fundamentos da fé, né? Muitas vezes eu fico batendo às vezes na tecla de um assunto só, né? Pela importância da gente frisar bem os fundamentos, né? Esse ano, nas séries que eu estou planejando para trazer à igreja, a gente vai trabalhar muitos fundamentos. Discipulado, evangelho, né? Nós vamos começar no próximo domingo uma série sobre a igreja, né? Então isso é o que? É fundamentos da nossa fé. Isso é retornar lá, porque a gente às vezes se preocupou muito com coisas secundárias, com questões secundárias, e se esqueceu dos fundamentos. Éfeso havia se esquecido desses fundamentos, dessas primeiras obras. Precisava voltar lá para a escola dos fundamentos apostólicos, né? Para que pudesse retornar aí ao seu primeiro amor. E aí a gente vê algo muito importante, gente. Jesus não queria reinventar a igreja. Jesus não queria que aquela igreja fosse reinventada, mas que ela fosse reestabelecida. Porque ele diz lá, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está edificada, sendo edificada por Cristo, né? E quando a igreja começa aí a se desviar do caminho, então Jesus, ele vem e coloca diante da igreja a necessidade dessa revitalização. Lembra-te, pois, da onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Esse é o plano de revitalização de Jesus, não somente para a igreja de Éfeso, mas para toda a sua igreja, para todas as igrejas locais que compõem o seu corpo. Jesus coloca diante de nós esse plano de revitalização, né? Que passa por aprender com os erros do passado, né? Se arrepender dos erros do passado, se arrepender dos nossos pecados e voltar à prática das primeiras obras, né? A gente costuma dizer que o novo convertido, ele está no gás, né? Ele está naquela empolgação inicial. E é bonito a gente ver uma pessoa, né? Um novo convertido, aquela empolgação, aquele amor, sabe? Isso que precisa estar na nossa vida pessoal, na vida da igreja, esse amor, essa empolgação, essa alegria, esse prazer
em estar junto, em estar na igreja, em aprender, em discipular e ser discipulado, né? E participar deste corpo que é a igreja do Senhor Jesus. Então, que nós possamos refletir e olhar para a igreja de Éfeso e para nós e ver, né, que temos muitos paralelos e que a história e o que aconteceu com Éfeso é uma lição para nós como igreja. Amém? Vamos orar agradecendo a palavra. Senhor, obrigado pela tua palavra. Queremos te pedir que essa palavra seja aplicada no nosso coração, na nossa vida. Que o Senhor, ó Pai, venha ministrar sobre nós esse aprendizado de que a revitalização que o Senhor espera para a tua igreja é um retorno às primeiras obras, é um retorno ao primeiro amor. Passa pelo arrependimento, passa, Senhor, pela difícil escola de aprender com os erros do passado. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa, Pai querido, gravar em nossos corações esta importante lição, para que nesse processo que nós estamos começando e trabalhando, o Senhor possa estar à frente, dirigindo nossos passos. É o nosso clamor, é a nossa petição como igreja, Senhor. Ajuda-nos e esteja nos abençoando, cada um. Ser com a liderança dessa igreja, fortalece, desperta. Que o Senhor possa, Pai querido, em nome de Jesus, abençoar o teu povo. Ser com a membresia, aqueles que estão afastados, temerosos. Coloca fé, coragem, ânimo em seus corações. Ser com aqueles que estão enfermos, Senhor. Derrama do teu poder, do teu fortalecimento, da tua cura. Assim nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa lição aqui eu elaborei com a ajuda aí desse livrinho aí que tá no final aí no rodapé aí atrás, tá? Eu li esse livro agora no começo do ano e anotei muitas coisas ali, estou trazendo para vocês aí para a gente aprender um pouquinho aí sobre revitalização. Isso, 3R. Lá no livro ele fala 3 R's. Verdade. Restituir, restaurar e reconciliar. Isso.